Você aí atrás provavelmente já deve ter escutado alguém dizer que alguma pessoa foi em cana, ou em alguma produção dublada aí você deve ter ouvido algum personagem falar: corre, os canas estão vindo. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê o termo cana ele é referenciado à prisão e policiais aqui no Brasil. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos aí explicando termos que são muito populares na nossa língua e na dublagem. Aqui no canal já tem alguns videozinhos, eu já expliquei pra vocês o que quer dizer tiras, eu já expliquei pra vocês o porquê que usavam macacos me mordam e hoje eu vou explicar pra vocês o porquê do uso da palavra cana para se referenciar à prisão e algumas vezes a policiais. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês. E vale lembrar também que na descrição desse vídeo vai ter, obviamente, os sites que eu utilizei como fonte para pesquisar sobre a origem do termo cana. E um fato bem curioso sobre essa toda pesquisa que eu fiz é que, infelizmente, não existe uma origem comprovada. Mas a gente tem duas origens que nesses sites são muito referenciadas e eu vou trazer para vocês essas duas origens. A primeira origem é com base linguística e histórica. Já a segunda origem, que é uma origem que eu particularmente gostei mais, ela tem com base história, mas tem uma história meio que folclórica. E eu vou começar a explicar para vocês a suposta origem do termo cana para se referenciar à prisão e policiais, começando pela origem histórica e linguística. Aqui no canal, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo mostrando para vocês a origem do termo tira, e nesse videozinho eu expliquei para vocês sobre o lunfardo. Mais resumidamente, lunfardo é um dialeto utilizado em Buenos Aires, um dialeto que se usa na Argentina, mais especificamente ali em Buenos Aires, dito pelos populares e pelos imigrantes, aonde eles misturam o espanhol, o italiano e algumas outras línguas utilizadas pelos imigrantes. O lunfardo criou algumas palavras. Dentre essas palavras, eu revelei a vocês que uma delas era o tiras, que era utilizado para se referenciar aos policiais que tinham tiras nos seus uniformes, e a outra palavra é o cana. Sim, o termo cana, ele tem de origem no lunfardo. Isso porque o lunfardo ele é uma parte italiana, uma parte de algumas outras línguas ditas pelos imigrantes, mas principalmente a língua espanhola, que é a língua da Argentina. Sendo assim, dessa mistura, eles criaram algumas palavras. E a palavra que eles criaram, que a gente está querendo explicar hoje, é cana, porque ela tem referência no espanhol, aonde o termo encanar quer dizer prender, estar em cana quer dizer estar preso, cair em cana quer dizer ser preso, batir la cana quer dizer delatar, e arca la cana quer dizer uns gritos de alerta quando a polícia está vindo. Vocês conseguiram perceber que todos esses termos em espanhol têm cana, ou seja, o cana, o termo cana começou a ser referenciado à prisão, isso na Argentina, principalmente pelas pessoas que faziam coisas erradas e pelos imigrantes. Ou seja, na Argentina o termo cana passou a ser usado como um sinônimo de prisão e de policial, e com o tempo essa gíria atravessou a fronteira com o Brasil. Assim como no termo tiras, esse termo veio junto com os imigrantes italianos e alguns outros imigrantes que entraram aqui na América pela Argentina e depois foram para os países vizinhos, muitos deles para o Brasil. E eles trouxeram, obviamente, as gírias que eles usavam e eles trouxeram o termo tiras, que eu falei lá naquele vídeo, e o termo cana para se referenciar à prisão. Sendo assim, essa é a primeira origem que a gente tem, a origem, vamos dizer assim, que linguística e histórica que a gente tem do termo cana ter se tornado um termo de prisão e um termo referenciado a policiais aqui no Brasil, que vieram com imigrantes da Argentina, que receberam imigrantes da Europa e com essas adaptações linguísticas acabaram criando o termo cana no lunfardo e esse termo se popularizou no Brasil. Porém, nós temos uma segunda origem. Essa segunda origem eu particularmente gosto mais, eu acho mais legal e eu prefiro acreditar mais nela, que é uma origem que envolve a nossa história, a história do Brasil, e é uma história, digamos que um pouquinho folclórica e tem uma realização também com a parte visual. Antes de mais nada, eu quero pedir para você ir atrás dar uma olhada nessa imagem que eu tô colocando aí para vocês. Isso aí nada mais é do que um canavial, uma plantação de cana. Guardou essa imagem que eu mostrei para vocês? Agora veja essa outra imagem que tem aí para vocês, que é a imagem das grades de uma prisão.
Vocês notaram alguma semelhança? Sim, galera. O canavial, a plantação de cana, quando ela tá grande, acaba parecendo que são grades de prisão. E nos séculos passados, o Brasil era o maior, ou um dos maiores produtores de cana que a gente tinha ao redor do mundo, e as pessoas conheciam muito, sabiam que era canavial, porque em várias fazendas populares tinham esses canaviais. Sendo assim, ao ver alguém atrás das grades, podia facilmente lembrar alguém no meio do mato de cana. Ou seja, se você via alguém sendo preso, parecia com uma pessoa que estivesse atrás de um canavial, porque tinham aquelas barras na frente dela e a pessoa estava em cana. Além disso, algumas fazendas antigas, especialmente as produtoras de cana-de-açúcar aqui no Brasil, tinham celas para punir escravos ou funcionários que não cumprissem as regras. Essas celas com grades de ferro ou madeira eram associados à cana, então alguns fazendeiros e funcionários, para ameaçar quem estivesse pensando em fazer alguma coisa errada, acabava falando para a pessoa e perguntando se ela queria ir em cana. Sendo assim, esse termo acabou se popularizando no português brasileiro e muitas pessoas acabaram associando o ir em cana a ir preso. Eu, particularmente, Henrique, gosto muito mais dessa explicação. Eu acredito que a primeira seja a mais original, porque a gente sabe que a língua brasileira, né, o português brasileiro, ele teve adaptações do espanhol, do italiano, mas eu gosto muito dessa segunda explicação, mas vale sempre lembrar, o termo cana para policiais não existe uma explicação definida, porque como é um termo, várias origens diferentes são ditas, então tem historiador que acredita em uma, tem historiador que acredita em outra, eu vi várias teorias malucas, mas eu trouxe para vocês as duas que vários sites acabaram, né, usando como referência, e foi a que eu achei mais interessante ao longo dessa pesquisa toda que eu trouxe para vocês. Lembrando que na descrição, obviamente, vai ter linkzinho aí da biografia que eu utilizei para realizar esse videozinho para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Mas aí eu quero terminar esse videozinho fazendo uma pergunta para vocês. Vocês obviamente já devem ter ouvido o termo por mil demônios, mas quem são esses demônios?